pessoas! Boa quinta-feira para todos vocês. A prévia mais cedo nessa semana, porque a gente tem grandes jogos aí nessa semana 11 da NFL. Semana 11 decisiva com várias rivalidades e jogos que podem começar a decidir duas divisões. Por exemplo, a divisão norte da Conferência Americana e a divisão leste da Conferência Nacional, certo? A gente já começa na quinta-feira com um grande jogo entre Washington Commanders e Philadelphia Eagles, certo? Então vamos lá, vamos para a prévia da rodada, talvez a prévia mais importante que a gente fez até agora, lembrando, claro, que tem Bills e Chiefs também, e a gente tem uma novidade para começar aí essa prévia. Antes de eu contar a novidade, se inscreve no canal, vem com a gente, não custa nada, deixe seu like se você gosta desse conteúdo, e se a gente chegar a 400 likes, eu sorteio um Like Plus, que é o nosso sistema de membros aqui, para você ter acesso a mais vídeos, como eu sempre falo. A gente tem muito mais conteúdo, como por exemplo, 5 duelos para ficar de olho na semana 11 da NFL. Eu vou falar de vários duelos de um jogo em específico, mas olho nesses outros duelos que eu vou destacar aqui, tá bom? A novidade é a seguinte, eu meio que bolei um sistema da gente ter uma lousa aqui que eu vou desenhar, que vai aparecer aqui do lado, que é um quadro que eu vou chamar de playbook, assim como, ou talvez eu mude de nome, não sei, mas como a gente está fazendo aí com o touch no programa na ESPN, só que não vai ser análise de jogada, né? Isso eu vou deixar só para esse programa, até por conta da questão dos direitos. Aqui eu vou desenhar, vou escrever. Isso vai ser muito importante para ensinar conceitos táticos do futebol americano na off-season, tá? Então é um teste também para isso. E quando a gente tiver um grande jogo, eu estiver comentando esse grande jogo no final de semana, a gente vai ter esse quadro, claro, se vocês gostarem, se vocês aprovarem, especialmente nos playoffs. Nessa semana eu comento Chiefs e Bills, então nada melhor que começar justamente com esse quadro aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o jogo da semana, vamos dissecar Bills e Chiefs. Bom, vamos estrear então um segmento aqui que eu tô com a minha lousa mágica que tá aparecendo aqui, desse lado esquerdo, meu lado esquerdo, seu lado esquerdo, sei lá. E a gente vai dissecar aqui algumas partidas no futuro, vamos ver se dá certo, se vocês gostam e se faz sentido também, se fica bom na tela, né? Porque uma coisa é a gente gravar, outra coisa é ficar bom no vídeo, né? Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui que tá com um pouquinho de teto a mais. Vamos lá. Jogo da semana, uma semana de muitos jogos da semana, com Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, com Chicago Bears e Green Bay Packers, um jogo importante também para as duas equipes, os Bears em crise, os Packers com Jordan Love muito interceptado, querendo aí se estabelecer na reta final da temporada como ele fez no ano passado, e claro, o Sunday Night Football, né, Chargers e Bengals. A gente vai falar sobre todos eles, claro, também nos palpites. Mas antes, vamos para o jogo da semana, que é Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Primeira coisa que a gente tem que ficar de olho é a questão das lesões no Buffalo Bills, né? Porque a gente tem o Kyle Coleman fora do jogo, o Matt Milano volta, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, e o Dalton Kincaid está com status questionável, assim como o Amari Cooper, né? São perdas, se eles não jogarem, consideráveis aí nesse próximo jogo à tarde. Eu comento essa partida, inclusive, no domingo às 6h25, ESPN 2 Disney Plus Premium, com o Matheus Pinheiro. Vamos fazer o nosso cara crachá antes, vamos falar um pouco sobre quem são esses dois times, o ataque dos Chiefs, a defesa dos Bills, o ataque dos Bills e a defesa dos Chiefs. O ataque dos Chiefs é o 32º em jardas no ar por passe, com apenas 5.6. Patrick Mahomes mais do que nunca está soltando a bola aí em passes curtos, né? O quarterback hoje que mais solta a bola curta na NFL, é o oposto que a gente viu na era Tyreek Hill, se é que dá para falar assim, era Tyreek Hill, ou período Tyreek Hill com o Patrick Mahomes, era Patrick Mahomes, né, mas era Tyreek Hill. A gente tem um time de Kansas City que é muito eficiente em terceira descida, e isso foi muito importante na vitória da semana passada contra o Denver Broncos. Patrick Mahomes em terceira descida, ele é o melhor quarterback da NFL em tudo, né? Vamos falar a verdade. O Lamar tá tendo a melhor temporada, o Josh Allen tá muito bem, mas o Mahomes segue sendo, na minha visão, o melhor quarterback da NFL. E em alguns quesitos específicos isso aparece bastante, por exemplo, a questão das terceiras descidas. Kansas City tem 52% de aproveitamento em terceira descida, é a melhor marca da liga. E a linha ofensiva dos Chiefs, ela pode não estar jogando em nível do ano passado, ano retrasado, mas ela segue sendo muito boa, tá? Mahomes foi pressionado sim pelos Broncos na semana passada, mas nessa temporada ela faz um bom trabalho no jogo terrestre e no jogo aéreo. Esse é o cara crachado ataque do Kansas City Chiefs. Obviamente um ponto a mais, que daqui a pouco também eu vou falar, o volume deve ir para o Travis Kelce e para o DeAndre Hopkins. A defesa dos Bills marca muito com dois safeties em profundidade, ou seja, a tendência é que essa defesa acabe colocando aí dois safeties no fundo do campo e fica um pouquinho menos jogadores para defender o passe curto. Vamos ver como que vai ficar essa dinâmica, se eles vão jogar só com um safety em profundidade, se vai trazer um mais para perto do box.
é algo bem interessante, mas é a quarta defesa que mais joga com 2 safeties no fundo do campo. Lembrando sempre, 2 safeties no fundo do campo. A gente tem aqui cada um geralmente cobrindo uma metade. Pode acontecer também, claro, de ser um cover 4, um cover 6, etc. Mas normalmente cada um é responsável por uma metade do campo, tá? Então isso tira oportunidades, teoricamente, do Patrick Mahomes em profundidade para o Xavier Worthy, que apareceu contra os Chargers, mas que não está aparecendo tanto nas últimas partidas. Teve alguns overthrows do Patrick Mahomes, inclusive, né? Alguns passes mais fortes do que deveria. A defesa dos Bills manda muita pouca blitz, uma das que menos manda blitz na NFL, com apenas 18%. Na semana passada, o Mahomes teve 11 passes completos de 14 tentados e um touchdown contra blitz. Eu não acho que vai acontecer muita blitz para cima do Mahomes. E a defesa terrestre, que eu não posso falar essa palavra aqui que eu escrevi, eu não sei porquê, mas ela é boa, vamos colocar dessa forma. A defesa terrestre dos Bills é muito disciplinada, isso vai ser para lá de importante na Red Zone, eu vou falar daqui a pouquinho também, tá? Então esse é o cara crachado da defesa dos Bills e do ataque dos Chiefs. O ataque dos Bills roda pouco play action, tá? É um ataque mais estático nesse aspecto, usa muitos pacotes com 2 running backs e às vezes pacotes com 2 tight ends, e aí entra, claro, na equação o Dalton Kincaid, e com 2 running backs a gente está vendo bastante, o Josh Allen distribuindo os passes, o James Cook vem de uma boa partida. É o quinto time que mais passa screen, tá? Isso acaba fazendo com que você tenha muitas coisas para defender, você tem o jogo terrestre, você tem os tiros do Josh Allen em profundidade, você tem o Josh Allen correndo com a bola, você tem o screen, só o play action em termos de tendência acaba não acontecendo muito, e é um time que corre bastante em primeira descida, tá? O time do Buffalo Bills. A defesa dos Chiefs, eu falei sobre tudo isso aqui num episódio do NFL Playbook que está disponível neste domingo no Disney Plus Premium e no Disney Plus Básico. Eu falei sobre a estrutura da defesa dos Chiefs. O que é a defesa dos Chiefs? Ela roda bastante pacote dime, é a segunda que mais roda pacote dime. Para você que está começando agora no futebol americano, a gente tem a defesa base, que pode ser 3-4 ou 4-3, 3 jogadores na linha ou 4 linebackers ou 3 linebackers, front 7, certo? Mas 60% dos casos a gente não está vendo mais essa defesa base. Então, front 7 não existe mais como padrão normativo, vamos dizer assim. Muitas vezes o safety está mais perto da linha, às vezes alguma coisa diferente. A gente tem box com 7 jogadores, óbvio, mas a defesa base da NFL virou em porcentagem o níquel. No níquel a gente tem 5 defensive backs, tá? A gente tem normalmente 3 cornerbacks e 2 safeties. Ou às vezes um safety joga no níquel, enfim. Mas a gente tem 5 jogadores de secundária marcando o passe. Os Chiefs, eles jogam bastante em dime. O que significa isso? A gente tem base, níquel e dime. Ou seja, 4 defensive backs, 5 defensive backs e 6 defensive backs. Kansas City joga bastante com 6 defensive backs e manda bastante blitz com os jogadores de secundária. E nessa altura do campeonato vocês estão careca de saber que o Spanuolo gosta bastante da blitz, é o terceiro time que mais manda blitzes, 5 ou mais para cima do quarterback na NFL. E isso acontece muitas vezes com jogadores de secundária indo para cima do quarterback, tá? Vai estar nesse NFL Playbook inclusive. E essa defesa que é bastante agressiva, o Chris Jones faz uma grande temporada, está pressionando bastante o quarterback Chris Jones, inclusive quando os Chiefs mandam blitz, ela é a que menos cede big plays na NFL, ou seja, esses passes para mais de 20 jardas, corridas para mais de 20 jardas. Olho nisso porque com o Josh Allen sempre pode ser um elemento. A gente tem aqui, antes dos duelos que podem decidir essa partida, a gente tem 2 fatores X, que são jogadores que talvez não estejam sendo tão falados e que não sejam protagonistas como o Mahomes e o Kelsey ou como o Josh Allen e que podem decidir essa partida. O DeAndre Hopkins, eu acho que é um jogador que pode aparecer nesse jogo de maneira importante, porque o volume dele vem crescendo desde que ele chegou em Kansas City e com a volta do Matt Milano pode ser que esteja dobrado muitas vezes o Travis Kelce ou com menos opções no meio do campo. Então, no perímetro, o DeAndre Hopkins vira uma arma muito importante. O fator X para os Bills é o Greg Rousseau. O Greg Rousseau ele é o 4º da NFL em pressões nessa temporada. Ele não tem 10 sacks neste ano, mas é um jogador que está pressionando bastante o quarterback adversário. E pressionar o Patrick Mahomes é o mínimo que você tem que fazer se você quiser tentar vencer o Kansas City Chiefs, né? Então o Greg Rousseau é uma peça importante. Eu separei 3 duelos que podem decidir. O primeiro deles é o Josh Allen contra a blitz. Como vocês acabaram de ver, acabei de falar, o Kansas City Chiefs é o terceiro time que mais manda blitz na NFL, certo? Então vamos ver se essa tendência se repete. O Josh Allen neste momento, peraí que foi para os palpites aqui para o momento histórico. O Josh Allen neste momento é o 7º melhor rating da NFL contra blitz, mas em porcentagem de touchdown e interceptação ele é disparado o melhor. O Josh Allen tem 10 touchdowns contra blitz e apenas uma interceptação. É o primeiro da liga nesse quesito, contra 5 ou mais vindo para cima dele. No jogo contra os Dolphins ele teve 3 touchdowns
contra blitz. Então esse é um duelo muito importante. Outro duelo para lá de importante é o Patrick Mahomes em passe curto, né, especialmente para o Travis Kelce, que foi fundamental na vitória do Kansas City Chiefs em pós-temporada na última semifinal da Conferência Americana, que o jogo também foi em Buffalo. Então olho nisso, o Matt Milano deve estar de volta. Quando estava jogando, era um dos melhores linebackers contra o passe. O Travis Kelce teve 12 alvos na semana passada, deve continuar tendo bastante volume. Tá? A defesa dos Bills, no geral, não está defendendo bem esse passe curto. Então a volta do Milano é para lá de importante. E por fim, um duelo muito importante aqui também, os running backs dos Chiefs como um todo, lembrando que o Pacheco segue fora, na red zone, porque a defesa dos Bills está muito bem contra a corrida nas 20 jardas finais do campo. E o Kansas City Chiefs também é um time que corre bem com a bola nas 20 jardas finais do campo. Pontos, obviamente, é o que decide um jogo, né? Então, se Kansas City não conseguir pontuar com frequência quando chegar nas 20 jardas finais, aí o olho, porque Buffalo pode crescer. O palpite sobre este jogo, daqui a pouco eu falo. Vamos então agora para o momento histórico aqui no vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Deu trabalho de fazer, mas ficou legal. Aí talvez tenha ficado um pouquinho mais longo, né? 10 minutos. Mas acho que vale a pena aí para esse programa de prévia da rodada. Vamos para o momento histórico então. A gente tem um jogo entre Rams e Patriots. Eles já se enfrentaram 2 vezes em Super Bowl. Eu não vou falar do Super Bowl mais recente, o Super Bowl 53, que foi um dos mais chatos da história recente, né? Eu sei que foi uma batalha defensiva, tem elementos interessantes. A gente vê a defesa dos Patriots, o Gilmore contra o Goff e tudo mais, mas não foi um jogo legal mesmo, né? Por mais que tenha tido esse elemento terrestre interessante. Vamos voltar para o Super Bowl 36, vencido pelo New England Patriots, o primeiro Super Bowl vencido pelos Patriots em 2001. E eu aproveito para a gente voltar para esse jogo porque deu um documentário para você assistir sobre o ano de 2001, especificamente sobre como o 11 de setembro mudou a NFL, e vai estar no final desse vídeo para você clicar e assistir. Ficou uma super produção, a edição ficou bem legal, com fotos da época e tudo mais. E aí eu conto um pouco do dia, claro, mas também como isso afeta a NFL. É uma decisão importante que a NFL tomou de adiar uma semana de jogos, coisa que não aconteceu quando o presidente Kennedy foi morto na década de 60, né? 64? Acho que é, enfim. Mas a gente vai falar do Super Bowl daquela temporada, né? Que foi entre Rams e Patriots. E eu sei que pode parecer esquisito um jogo com o Tom Brady no Super Bowl, a gente fala que foi uma grande zebra, mas era. O Los Angeles Rams era St. Louis Rams e tinha o melhor ataque da NFL. Esse melhor ataque da NFL tinha sido campeão 2 anos antes, no Super Bowl contra o Tennessee Titans, na temporada de 99, que até o título do Mahomes no ano passado tinha sido a última vez que o MVP da temporada regular venceu o Super Bowl, temporada 99, com o Kurt Warner. 2 anos depois, os Rams já não eram mais novidade. Marshall Faulk, Kurt Warner, Isaac Bruce, Terry Holtz, uma boa defesa também, faziam dos Rams a grande potência da NFL e era a tendência que o time chegasse no Super Bowl. Os Rams enfrentaram os Patriots num jogo de horário nobre mais cedo na temporada em New England e venceram. A tendência é que os Rams vencessem de novo no Super Bowl. Eles eram favoritos por 14 pontos. Na época foi uma zebra tão grande quanto a vitória do New York Giants sobre o New England Patriots no Super Bowl 42, né, alguns anos depois, na temporada de 2007. Os Patriots saem na frente no placar 17-3. No último quarto, fazem um excelente plano de jogo. O plano de jogo do Belichick é descer a lenha em todo mundo, né? Inclusive depois desse jogo, a NFL começa a marcar o contato ilegal de maneira um pouquinho mais incisiva, tá? Durante o percurso das rotas, né? Antes da bola ser lançada pelo quarterback. E fisicamente, New England domina os Rams. O Marshall Faulk não tem tanto impacto naquela partida. São 75 jardas no jogo terrestre e 54 no jogo aéreo, certo? Mas no geral, ele não foi impactante até o último quarto. E o Kurt Warner não foi tão impactante até o último quarto. De qualquer forma, o Warner teve 2 interceptações naquela partida e, embora os Rams tenham colado no placar, empatado o jogo no final aí, do último período, teve a campanha derradeira, que é uma das campanhas mais icônicas da história do Super Bowl, da história da NFL. Tom Brady, um quarterback segundanista em seu primeiro ano como titular, que era uma escolha de 6ª rodada, que ninguém dava nada. Todo mundo imaginava que os Patriots seriam conservadores, tinha pouco tempo no cronômetro e iriam para a prorrogação. Na transmissão, como eu já contei essa história algumas vezes, o John Madden, icônico John Madden, o jogo chama Madden, inclusive de videogame por conta dele, porque ele investiu nessa ideia aí de ter um jogo de futebol americano de 11 contra 11. Mas enfim, videogame à parte, o Madden era o principal comentarista da época, tinha sido campeão do Super Bowl com os Raiders como técnico em 76. Ele diz na transmissão, eu seria conservador, vamos para a prorrogação e ver o que acontece. O Charlie Weis, coordenador ofensivo dos Patriots, e o Bill Belichick, head coach de New England, decidiram que não, que dava para tentar, e eles tentaram. E é magnífica a campanha do Brady. Já é o Tom Brady que a gente vai conhecer nos anos seguintes, com compostura, decisivo,
sem tremer, pelo contrário, aparecendo num grande momento, escalando pockets, e ele consegue fazer com que New England esteja em alcance de field goal para o maior kicker da história, o Adam Vinatieri, chutar o field goal da vitória, do primeiro título do New England Patriots na temporada 2001. Esse momento histórico, o Brady não tem um grande jogo estatisticamente, né? São 100 e poucas jardas, um touchdown só, mas de qualquer forma o final da partida é para lá de icônico. Vamos para as perguntas dos membros aqui do canal, lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, tem que ser membro para participar do quadro na semana que vem. Semana passada eu pedi várias perguntas e agora vamos para a segunda leva aí respondendo perguntas dos membros. Vinheta, André, na tela. Bom, vamos às perguntas aqui então. Jefferson manda: curte considerando que os Steelers é uma equipe organizada que luta em cada jogo, mesmo em alguns momentos mais difíceis, etc, etc. Jefferson e outros, perguntas mais curtas, pelo amor de Deus. Quantas vitórias você acha que os Steelers ainda terão no calendário restante, o mais difícil de todos os times? Acredita que chegarão aos playoffs? Sim, eu acredito que os Steelers chegarão aos playoffs. Então vamos lá. Pittsburgh tem 7-2 de campanha. Tá aberto aqui o calendário. Eu acho que eles perdem para Baltimore, tá? Os 2 jogos. Eu acho que eles vencem Cleveland os 2 jogos. Eu acho que eles perdem um jogo e ganham outro jogo de Cincinnati. Eles perdem para Kansas City e eles vencem a Filadélfia. É isso? São 8 jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 jogos, beleza. Então eu acho que os Steelers têm tudo para fazer 4-4 ou 5-4, 5-3 nesses próximos jogos. Com 11 vitórias, portanto, acredito que Pittsburgh vá para a pós-temporada. Eu ainda sou mais Baltimore para ganhar a divisão, mas eu acho que Pittsburgh é um time de pelo menos 10 vitórias. Vamos ser, talvez pessimista, 10 vitórias. Sendo realista, 11 vitórias. Sendo otimista, 12 vitórias. Certo? Vamos continuar aqui então. Outra pergunta. O Favas, JP Favas. Ben Johnson em New England pode ser o mentor ideal para o Drake May se desenvolver da melhor forma possível? Cara, o Ben Johnson é o mentor ideal hoje para qualquer quarterback que precise de lapidação. Seja o Caleb Williams em Chicago, considerando que a diretoria de Chicago queira ser um time sério e não uma várzea, como sempre foi, desde a morte de George Halas. Eu gostaria muito de ver o Ben Johnson em Chicago, mas em New England seria interessantíssimo também, né? Pela utilização boa e criativa do jogo terrestre, por proteger o quarterback, colocar ele em situações de play action e tudo mais. Então o Ben Johnson é o mentor ideal para qualquer quarterback jovem nesse momento, de um time que precise, claro, de um novo quarterback. Enzo Rapati, boa noite, curte. Entre os times com 2 vitórias para baixo, quais são os 3 favoritos para a primeira escolha do draft? Vamos então abrir o calendário, a classificação aqui. 2 vitórias então, a gente tem Cleveland, Tennessee, Las Vegas, Jacksonville e New York Giants, né? Carolina venceu a última semana. Eu acho que os favoritos aqui são New York Giants, Las Vegas e Jacksonville. São os 3 favoritos para a primeira escolha geral, tá? Porque Jacksonville deve mandar embora o Doug Peterson a qualquer momento, o Trevor Lawrence está machucado, Las Vegas também pode ser que mande embora o Peterson a qualquer momento, o time é uma bagunça, e os Giants, o time não é necessariamente uma bagunça, mas o Daniel Jones é uma bagunça, né? Então, em meio a isso, esses são os meus 3 favoritos. Leonardo Cardoso, boa tarde, curte. Derrick Henry terminando a carreira com mais de 12 mil jardas, entre os 5 com mais touchdowns corridos. Existe um cenário favorável para ele entrar no Hall da Fama? Já existe esse cenário. Para mim, o Derrick Henry já é um jogador que vai para o Hall da Fama, independente se ele ganhar um Super Bowl ou não. Tem jogador que, na posição de running back, não ganhou um Super Bowl e está no Hall da Fama, como, por exemplo, o Barry Sanders. Tem jogador que ganhou só um Super Bowl na posição de running back e está no Hall da Fama, como, por exemplo, o Walter Payton. A ausência de um MVP, hoje, não pesa contra um running back, porque o prêmio virou há 10 anos, pelo menos, o quarterback do ano. Tá? Então, para mim, o Derrick Henry já está no caminho do Hall da Fama. É isso! É isso, semana que vem a gente volta com mais perguntas. Para você mandar sua pergunta e ser respondida, seja membro, clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A gente tem, claro, aí o link para você ser membro. Os planos começam a partir de R$2 e para ter mais vídeos a partir de R$7. É muito barato, né? R$7,99. E a inflação não existe no Like Plus. Faz 3 anos que é o mesmo valor, tá? Então o objetivo é a gente trazer cada vez mais gente aí, manter o valor e vamos embora. Então clica aqui embaixo, seja membro. Você vai clicar. Eu vou fazer hipnose aqui. Seja membro! Vamos para os palpites! Vamos lá! Palpites! Palpite. Semana passada fui mal, hein? Eu ousei muito, né? Nossa, eu fiz uns palpites muito ousados. Acho que eu deveria ter sido um pouquinho mais conservador. Enfim, vamos lá então. Semana de muitas rivalidades, muitos jogos importantes. Vamos começar com Thursday Night Football, Washington Commanders em Filadélfia. O jogo é na Filadélfia.
A defesa dos Eagles está jogando cada vez melhor, acho que a secundária precisa ser destacada. O Cooper DeJean e o Quinton Mitchell são dois dos melhores calouros no lado defensivo da bola nessa temporada, jogaram demais contra Dallas, e o Quinton Mitchell está jogando muito bem desde a semana 1 contra os Packers. Eu acho que é um pouquinho demais essa defesa de Filadélfia, no jeito que ela está para o ataque dos Commanders, lembrando que o Brian Robinson não está saudável, e do outro lado o Saquon Barkley está mais saudável impossível. Outro ponto, a secundária dos Commanders melhorou em profundidade, mas eu acho que não o suficiente para parar A.J. Brown e Devonta Smith, que ficou sumido no último jogo. Eu vou com os Eagles. Green Bay e Chicago deve ser um grande jogo do Josh Jacobs, defesa terrestre de Chicago, fora de casa pior do que em casa, mas no último jogo foi uma várzea o Chicago Bears do lado ofensivo, e eu também não consigo confiar no lado ofensivo, mesmo com a queda do Shane Waldron, tá? Então a pressão é muito grande nos Bears, ainda mais enfrentando o seu maior rival, os Packers. Aí o Jordan Love fez um grande jogo na semana 1 do ano passado em Chicago, no Soldier Field, e eu acho que deve ser a tendência o Love se recuperando aí das interceptações e tudo mais, uma semana de folga para Green Bay vindo da folga e Chicago vindo da crise, e talvez aumentando a crise e talvez ressuscitando a temporada do Jordan Love. Eu vou com os Packers aqui. Jacksonville Jaguars e Detroit Lions, eu vou com Detroit. A secundária de Jacksonville é a pior da NFL, não tem o Trevor Lawrence saudável, Detroit é o melhor time da Conferência Nacional, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo do Goff, muito difícil ir com Jacksonville nesse jogo, ainda mais porque o jogo é em Detroit. Las Vegas e Miami, eu vou com os Dolphins. O jogo terrestre dos Raiders é inexistente nessa temporada, deve colocar o jogo aéreo em posições de apuros, em terceiras descidas óbvias. A defesa dos Dolphins fez um grande trabalho no último Monday Night Football contra os Rams na Red Zone. O jogo é em Miami e os Raiders estão em cacos. Acho que os Dolphins estão em crescente agora depois dessa vitória. Pegam Raiders e Patriots, 2 jogos ganháveis para Miami, talvez entrar na briga pela pós-temporada. Depois da demonstração de caráter que a gente viu dos Dolphins nessa vitória contra os Rams, eu vou com os Dolphins aqui, tá? Os Raiders são um time bem frágil nessa temporada. Falando nos Rams e Patriots, eu acho que esse jogo vai ser decidido nas trincheiras, tá? Linha ofensiva dos Rams é uma boa linha ofensiva, no geral, nessa temporada. Eu sei que ela teve alguns probleminhas nesse Monday Night, mas é uma boa linha ofensiva. E eu sei que também que o Keon White tá jogando bem, que o front de New England conseguiu 9 sacks na semana passada, mas os Bears são uma zona. Os Rams não são uma zona. Eu acredito que os Rams se recuperem aqui em New England. Do outro lado, a gente tem um problema crônico na linha ofensiva dos Patriots, e essa defesa dos Rams está pressionando cada vez mais o quarterback. Destaque para o calouro, para o Jared Verse. Eu vou com os Rams aqui jogando fora de casa. Cleveland e New Orleans, vamos com zebrinha no James Winston Bowl. Os Browns voltando da folga, eu acho que o Nick Chubb vai ser um grande fator nessa partida. A defesa terrestre do Saints está bastante frágil na temporada 2024. Os Browns, então, voltando da folga, teoricamente mais saudáveis, com 2 semanas para se preparar para esse jogo e para não querer ver a temporada ir embora de vez, né? Quase já está indo embora, já deu tchau a temporada de Cleveland. Uma derrota aqui, eu acho que vai embora de vez, tá? Eu não confio na defesa do Saints nesse momento. Eu sei que conseguiu pressionar o Kirk Cousins na semana passada, fez um bom jogo essa unidade, mas James Winston vem com tudo aí para comer seu W. Quem nunca viu esse vídeo, veja, por favor. Rivalidade intensa entre Baltimore e Pittsburgh, para mim é a rivalidade mais quente, inclusive, dessa divisão, né? A rivalidade histórica dessa divisão é Pittsburgh e novo Cleveland Browns, porque o velho Cleveland Browns virou Baltimore, vale lembrar. Mas a rivalidade mais quente para mim é Baltimore e Pittsburgh, considerando os últimos 10 anos. Gente, eu vou com Baltimore aqui, tá? Existe um caminho para os Steelers ganhar, porque a secundária de Baltimore tem uma fragilidade muito evidente em profundidade. Eu acho que é isso que está funcionando no jogo aéreo para os Steelers, os passes no perímetro para o George Pickens. Mas, no geral, Lamar Jackson em forma de MVP. Derrick Henry contra a defesa de Pittsburgh, eu sou mais o Derrick Henry nesse momento. Inclusive, o Austin Ekeler teve uma grande partida na semana passada. Eu vou com Baltimore. Vejo caminhos para Pittsburgh ganhar, o jogo é em Pittsburgh, mas eu vou com os Ravens aqui. Para mim, são um time melhor como um todo, embora tenha fragilidade na secundária. Minnesota e Tennessee, Sam Darnold e Will Levis à parte, eu acho que a defesa do Minnesota Vikings deve ganhar esse jogo, tá pressionando bastante o quarterback. O Will Levis tem tudo para se embananar todo, né, Chibi? Olha que doida, tá brincando com o canudo. Se embananar todo contra a Blitz, e o jogo terrestre também tá muito bem. Eu vi que contra o jogo terrestre, eu vi que o jogo terrestre do Tennessee tá um pouco melhor nas últimas semanas. Mas a defesa de Minnesota, assim como ganhou o jogo contra Jacksonville, até porque o Sam Darnold mais atrapalhou qualquer outra coisa, deve ganhar essa partida também. Finalmente você vai aparecer, meu bem. Vamos lá, zebrinha. Indianapolis e New York Jets. Esse é um duelo que a gente tem que ficar de olho no jogo terrestre. Os Colts são zebra e eu vou com eles. 3,5 pontos de zebra aqui lá na KTO. A defesa terrestre dos Colts é uma boa defesa. Isso pode limitar o Breece Hall e colocar o Aaron Rodgers em situações óbvias de passe e aí ele ser pressionado. E do outro lado, a defesa terrestre dos Jets é uma abominação nessa temporada. Os caras estão tudo sonso,
tá? Vamos falar a verdade. Então, não tão pro Shell, estão ao contrário. Estão ao contrário, Zebinha. Então, eles não estão assim, eles estão assim. Né? É isso aí. Ai, ai, eu vou com os Colts aqui, mesmo que o Joe Flacco não me passe absolutamente nenhuma confiança. Chive, tá aqui o seu canudo, sua doida. Ela adora brincar com canudos. Aqui, ó. Vão aparecer você. Só os membros te viram, né? Então vamos mostrar você. Ai, que doida, me mordendo. Vou mostrar você. Oi, gente! Linda! Tchau. Essa gata é muito doida, meu Deus do céu. O Tom é mó pacífico, mó de boa. Essa gata é muito doida. Vamos lá, vou com os Colts então, mesmo que o Joe Flacco não me passe confiança, mas os Jets me passam menos ainda. Os Jets são uma zona. Atlanta e Denver, você achou que Denver era zebra nesse jogo? Achou errado. O jogo é em Denver e o Kirk Cousins está bem desconfortável quando pressionado. Essa defesa dos Broncos tem tudo para pressioná-lo. Os números do Cousins contra a Blitz, inclusive, não são nada demais. E do outro lado, a Atlanta não consegue pressionar o quarterback. Acho que o Bo Nix tem tudo para ter uma partida bem sólida aqui, uma boa partida contra os Falcons. Eu vou com os Broncos. Seahawks e São Francisco, gente, esse matchup é tão ruim pro Seahawks. O que ela pegou agora? Ela pegou meu boné dos Bears. Você quer torcer pros Bears, Chive? Não, né? Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ficar bravos comigo que o gato tá causando. Vem aqui, toma a tampinha, vai lá. Isso, vai embora, pronto. O matchup é muito ruim para os Seahawks, né? Historicamente, a defesa terrestre de Seattle sofre muito contra São Francisco, sofreu nessa temporada, sofre também muito contra o George Kittle. O Brock Purdy vem de um grande jogo e São Francisco tem o Nick Bosa aí que tá uma boa temporada, uma temporada melhor que no ano passado para pressionar e gerar turnovers em cima do Geno Smith. Em meio a isso, eu vou com São Francisco, ainda mais com o Christian McCaffrey de volta e uma semana mais saudável. Kansas City e Buffalo, gente, quantas vezes o Patrick Mahomes for zebra, eu vou apostar no Patrick Mahomes zebra. É isso aí, gente! É isso aí. Eu vou com os Chiefs aqui, já adianto, já dissequei o jogo no Game of the Week. Eu acho que as lesões em Buffalo podem ser um fator tremendo, tá? Eu não sei como o Matt Milano tá, eu não sei se ele volta de fato, ele vai sair da reserva de machucados, mas sem o Kyle Coleman, com o Kincaid baleado, com o Cooper também questionável, eu acho que essas lesões podem ser um pouquinho demais contra a defesa do Kansas City Chiefs, que é uma boa defesa em profundidade e que tem tudo para fazer um grande jogo, na minha visão. Esse jogo deve ser decidido por 3, 4 pontos. Eu vou com os Chiefs. Zebras. Sunday Night, eu vou com os Chargers aqui. Não vou conseguir apostar nessa equipe dos Bengals, não. Por mais que eu acredite no Joe Burrow e no Ja'Marr Chase, a secundária dos Chargers faz uma grande temporada. Então eu vou ter que ir com os Chargers aqui, tá? Outra coisa, a defesa terrestre de Cincinnati é uma bomba. Segue sendo uma bomba, foi o ano inteiro. E a gente sabe que existe talento no lado defensivo, no lado ofensivo, correndo com a bola aqui para os Chargers. O Justin Herbert está fazendo uma boa temporada, está cada vez melhor nesse aspecto. O volume aéreo não é tão alto, mas está cuidando da bola e tudo mais. Eu acho que os Chargers são mais time neste momento, independente de Burrow e Chase. E por fim, gente, Monday Night, Houston e Dallas, eu preciso falar. Cooper Rush, Trey Lance. Não dá, né? Desculpa, assim, não tem como apostar em Dallas. Por mais que haja um caminho, porque o Micah Parsons ajudou muito essa defesa a pressionar o Jalen Hurts e a linha ofensiva de Houston é uma calamidade. Mas eu acho que Dallas está em tantos problemas que eu não consigo acreditar hoje nos Cowboys não, tá? Joe Mixon tende a ter uma boa partida, certo? Beijo carinhoso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Inclusive, sim, faltou falar. Você tem um cupom de desconto lá, de bônus na KTO, desculpa. Coloca aí na tela, André. O cupom é CURTE20. Sua gata doida, para de fazer barulho. Porra, tampinha, peguei a tampinha. Pronto, parou. Quando não é obra, é gato. Tadinha, ela tá perdida. Tom, essa gata doida. Pô, André, põe na tela. Que zona que tá esse vídeo. Eu não tenho um momento de paz. Eu não tenho um momento de paz com os Bears. Eu não tenho um momento de paz com o gato. Você tem bônus de 20% em KTO.com no seu primeiro depósito para dar seus palpites. Então, lembrando sempre, você não vai ficar milionário com a aposta, tá? Então, jogue com responsabilidade. Aposta só entretenimento. E apenas para maiores de 18 anos. Agora sim. Fizemos todo o estrago que podíamos, mas não tanto quanto você, Chile. Aqui a tampa, ó, sua tonta. Tá aqui, ó. Tá aqui. E o Tom quer a tampa agora também. Ih, estão brigando. Para de brigar, vocês dois. Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau.